Nós vivemos um momento onde, para se afirmar, você precisa, teoricamente, destruir o outro. Para você ser gremista, você precisa ser anticolorado, você tem que matar um colorado, ou vice-versa. Porque se você for lulista, gostar do Lula, então você tem que matar, inclusive, um bolsonarista. Inclusive, ofender ele é uma coisa de praxe. Quem apoia Ciro Gomes e assim por diante. Mas a gente não consegue mais entender por que nós temos tais convicções. Porque nós perdemos tempo, efetivamente, no ataque ao outro e não naquilo que é a nossa afirmação, ou que deveria ser a nossa afirmação, que deveria ser as nossas bandeiras, aquilo que nós acreditamos. A grande questão que eu quero levantar neste vídeo é que, infelizmente, o ser humano não aprendeu nada. E eu estou dizendo isto porque este fenômeno de um lá destruir o templo do outro lá desmanchar ou debochar da convicção partidária do outro, isso é tão antigo quanto andar para frente. Na antiga Suméria, nós tínhamos isso quando os sumérios dominaram os acádios. Houve isto. Então a primeira coisa que fazer o quê? É você dominar um povo, é você destruir o templo daquele povo. Depois veio Roma, que fez o que fez, expandiu seu império e fez exatamente isso com um pouquinho menos, agressividade nesse ponto de vista, até porque Roma conquistava os territórios, mas deixava ter uma certa liberdade de religião daquele território dominado. Mas havia uma imposição. Depois veio a Idade Média, e lá na Idade Média houve, é muito interessante, muito triste, melhor dizendo, o fenômeno da Inquisição, em que pessoas foram mortas injustamente por calúnias até, inclusive, por conta de que elas eram bruxas ou bruxos, ou que elas estavam com capeta, O medo de estar com o demônio era tão grande que fervilhava nos cérebros daquelas pessoas. Aliás, por medo de, enfim, de evitar, vamos dizer, o demônio, um dos papas medievais, não lembro o nome agora, começou a inseminar gatos na Europa. E aí houve o surto de ratos que gerou a chamada peste negra. Por conta da ignorância, a gente vem vendo, e vai olhando ao longo da história, quanta dor e sofrimento exatamente pela ignorância. E eu estou falando tudo isso aqui para chegar no que aconteceu no jogo de domingo, lá em Belo Horizonte, na minha querida Belo Horizonte, no meu querido estado de Minas Gerais, com relação aos cânticos homofóbicos e xenofóbicos em relação ao Grêmio, que está jogando Série B com o grande Cruzeiro. O Cruzeiro, que é um clube maravilhoso, que é um clube que tem uma história muito importante e que merece ser respeitado, mas que tem na sua torcida, assim como no Grêmio tem, e em todos os outros times do Brasil, bandidos que usam a sua marca para promover o caos, o terror e para fazer o espetáculo dantesco da ofensa e não do futebol. O futebol não é isto. O Cruzeiro não é isto. O povo mineiro não pode ser representado por estes vagabundos que vão lá para fazer essas coisas. Assim como a torcida do Grêmio tem vagabundos que fazem coisas horrorosas, esses vagabundos não podem representar a torcida do Grêmio, muito menos a torcida, o povo do Rio Grande do Sul. Ou a mesma coisa dos vagabundos que foram lá e jogaram pedra no ônibus do Grêmio, travestidos de colorados. Eu não vou dizer que é a torcida do Inter, eu não posso dizer isso. Agora eu posso dizer uma coisa, isso tudo acontece por um único motivo. Se pune o clube, a mesma fórmula de sempre, não se tem policiamento adequado, e aí o que acontece? Não se identifica quem comete os crimes. No caso, em Goiás, e aí eu quero saber, cadê os antirracistas do Brasil? Não vi nenhum falando até agora, efetivamente. Mas em caso do Goiás, por que não se identificou o torcedor que agrediu, ofendeu o jogador do Goiás? Aí ficou em silêncio.
E aí, meus caros, o Grêmio, que já pagou e merecidamente por questões antirraciais, agora é alvo de xenofobia, de homofobia, de vários clubes, né? Começa pelo Internacional aqui, agora passa pelo Cruzeiro lá de Minas, e não acontece nada. Mas com o Grêmio aconteceu. Até quando que só o Grêmio vai pagar por essa conta? E eu tô falando isso não porque eu sou gremista, porque eu acho que a gente tem que ter uma coisa chamada isonomia. Tem que ter a mesma punição para todos.